Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que vai ao lar dos brasileiros de todos os estados do Brasil, para mostrar o que é o poder público, privado, a imprensa, sindical, acadêmico, cultural, científico, aos telespectadores através das figuras que detêm esse poder. Hoje nós vamos falar sobre algo que sempre foi tabu na Faculdade de Direito. Trago meu querido amigo Torqueros, que apresentará aos senhores, li recentemente um artigo dele, sobre a famosa Burschenschaft. Burschenschafts que dizem que coordenou e comandou o Brasil republicano, com diversos presidentes. A Bucha que teve início na Faculdade de Direito, dizem que com Júlio Frank, e que dirigiu, inclusive, a principal entidade de advogados do Estado de São Paulo, na época província, foi fundada em 1874, que é o Instituto dos Advogados de São Paulo. Eu mesmo fui presidente do Instituto em 1985, 86, e diziam que o meu antecessor era o último bucheiro, Cássio Martins da Costa Carvalho, e que talvez fosse chaveiro da instituição. Sobre essa instituição, para um grande especialista nela, eu tive um conselheiro que escreveu um livro sobre a Bucha, que foi o Brasil Bandeck, e que é o Dr. Queiroz, também especialista em História, Direito e Teologia, que falará um pouco sobre o que foi essa organização secreta que dizem ter comandado o Brasil durante dezenas de anos. Meu caro Queiroz, grande prazer de tê-lo aqui conosco. O Bing pode já falar um pouco o que é a Bucha. O prazer é meu. Muito obrigado pelo convite, mas eu não sou especialista na Bucha. Eu entrei na Bucha por acaso. Eu estava no Estadão, Foquinha, recém-entrado no Estadão, e o governador Carlos Lacerda foi convidado a escrever um livro sobre a história do jornal. Ele chegou na Bucha e disse que precisava 2 pesquisadores para o ajudarem nessa pesquisa. E ela era muito mais secreta do que é hoje em dia. Inclusive, me ameaçaram de morte se realmente eu escrevesse sobre a Bucha. Eu espero, acredito que foi brincadeira, porque até hoje eu continuo vivo, acho. Mas, realmente, a Bucha mandou no Brasil, e eu recentemente falando na Faculdade de Direito, eu pus em dúvida se o Brasil realmente não estaria melhor se ainda fosse comandado por bucheiros. É interessante o seguinte, por que essa expressão bucha? Na verdade, isto dizem que surgiu em função de um alemão que veio para o Brasil, o Júlio Frank, e que nunca estudou direito, mas ensinava os alunos isso na primeira metade do século XIX, logo depois de fundada, e que não pôde, inclusive, por não ser católico, ser enterrado num terreno, num cemitério, basta dizer que foi enterrado na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Temos, inclusive, fotografia do túmulo que existe até hoje e é reverenciado na Faculdade de Júlio Frank. Chamava-se Burschenschafts. E de lá para cá, a função da Bucha era, de rigor, auxiliar estudantes pobres da faculdade, nunca revelando quem eram os que pertenciam a Burschenschafts, que era o nome, por isso que depois se transformou em Bucha de uma forma mais simples, e aqueles que eram auxiliados pela Bucha nunca poderiam participar da Bucha porque tinham sido auxiliados a fim de não dar a impressão de que teriam qualquer tipo de agradecimento. Nunca sabiam quais eram aqueles que auxiliavam. Essa história da Bucha continuou sempre dizendo que o Instituto foi fundado por bucheiros, por elementos da Bucha, sempre administrado por pessoas que pertenciam à Bucha. E o nosso Queiroz, que diz não é especialista, mas escreveu um trabalho admirável, vai dizer, inclusive, como influenciou a política brasileira os bucheiros que saíram da Faculdade de Direito.
Primeiro, uma complementação. O túmulo do Júlio Frank foi tombado como patrimônio histórico. Exatamente. E a história do Júlio Frank diz a lenda que era o filho natural de um príncipe e uma princesa alemãs, e começa no Brasil, no momento em que ele encontra, numa conversa de bar, o Pires Amota e o Pimenta Bueno. Os dois muito preocupados, porque a Faculdade de Direito era uma das duas únicas existentes no Brasil, a outra acho que era a Faculdade de Medicina... Não, e havia de Pernambuco. A de Pernambuco de Direito e a de Medicina na Bahia. E nessa conversa com Pimenta Bueno, eles estavam muito preocupados porque a maioria dos estudantes da Faculdade de Direito não eram de São Paulo. A maioria, inclusive, eram cariocas. Havia um grande número de baianos, de mato-grossenses, e esse pessoal vinha para São Paulo e tinha dificuldade em se manter. São Paulo já era uma cidade clara. E eles queriam saber como ajudá-los. E daí o Júlio Frank, nessa conversa de bar, disse: na Alemanha nós temos a Burschenschaft, que é uma instituição onde os estudantes mais ricos ajudam os estudantes mais pobres. E a conversa evoluiu, pediram que ele fizesse os estatutos da Bucha e foi feito. Só que, como na realidade a Bucha reunia as pessoas mais preparadas e mais importantes na época do Brasil, ela acabou tendo uma relevância política a tal ponto que, como o senhor disse muito bem, ela dominou a política brasileira. Consta que até a República Velha nós só tivemos um presidente, Epitácio Pessoa, que não era bucheiro. Os outros todos seriam. Não, e os nossos 3 paulistas que também expulsaram aqui, eram Prudente Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, todos disseram que eram bucheiros. É interessante o seguinte: no Instituto dos Advogados, que eu fui presidente, eu sou o decano dos presidentes, presido o colégio, diziam que não poderia entrar no Instituto, na direção do Instituto, ser conselheiro, quem não fosse autorizado pela bucha interna, daqueles que escolhiam previamente quais seriam os candidatos. E nós desconfiávamos. Por exemplo, eu posso dizer que Geraldo Vidigal, que sempre negou ser bucheiro, era e talvez chaveiro o Castro Martins da Costa Carvalho, parente do Geraldo Vidigal. Eu tenho a impressão que fui eu o primeiro não bucheiro a presidir o Instituto dos Advogados de São Paulo. O senhor não foi bucheiro porque não é o que consta. Não foi. Isso eu posso garantir. Mas sempre sabia e convivia. O Brasil Bander, que era meu conselheiro, escreveu um livro, aliás, muito interessante a respeito, contando a história da bucha. Agora, teve um papel extremamente importante. Primeiro, na proclamação da República. Chegou a um ponto, mestre Queiroz, que o Deodoro chamado para proclamar, derrubar o gabinete, ele veio para derrubar o gabinete de Dom Pedro II, porque entendia que efetivamente já não tinha mais condições de governar, e no dia seguinte soube que ele tinha proclamado a República, porque na verdade tinha sido preparada pela bucha a proclamação da República. Tanto que a primeira Constituição brasileira tem 3 bucheiros, Rui Barbosa entre eles, como seus redatores. Exatamente. Agora, eu gostaria do seguinte: na sua pesquisa feita a pedido do Carlos Lacerda sobre a bucha, tem a impressão de que a Revolução de 64 teria bucheiros trabalhando na Revolução? Gostaria que dissesse Não é isso. impressão, tinha realmente os bucheiros. O Oliveiros Ferreira, que era o relator-chefe do Estado de São Paulo, era o grande estudioso da história. Um pouco antes da morte, ele comentou exatamente isso. E eu, na redação do Estado, eu era um garoto, mas eu acompanhei a reunião dos bucheiros, que era sempre no bar do Jaraguá, junto com Júlio de Mesquita Filho, que jamais negou que participou da bucha, a tal ponto
que quando, isso talvez seja novidade para o senhor, um redator do Estado começou a fazer um rodapé com, eu acho que era o Afonso Schmidt, começou a fazer um rodapé no Estado e citou a bucha, foi cortado imediatamente e não pôde publicar. Eu me dava bem com os... Eu era jovem ainda, mas presidia o Partido Libertador do Raul Pila, Paulo Rossá, Mendes Sá, enfim, Armando Câmara, Josafá Marinho. Era um grupo bom, os libertadores, os maragatos que dirigiam. Eu presidia aqui em São Paulo, deixei a política com a Nacional número 2. E é interessante o seguinte, estava sempre em contato lá com o Júlio de Mesquita, porque o PL e a UDN tinham cobertura do velho Júlio Mesquita Filho, né? E o dado interessante é que o apoio total da imprensa à Revolução de 64. A Folha de São Paulo apoiou a Revolução. É verdade. O Estado de São Paulo apoiou a Revolução. Eu me lembro que eu queria declarar território livre, a sede do Partido Libertador, para provocar no dia 31 de março a invasão da nossa terra e justificar. E o Júlio me dizia, não faça isso, que nós estamos negociando com o general Cruel. E no fim, às 10 horas da noite, já tinha decidido que efetivamente o que o Jango estava querendo era dar um golpe. Não, o golpe já tinha sido dado, no meu entender. O senhor fala muito bem ao falar em revolução. Lembre-se que os sargentos em 13 de março. ocuparam o Ministério da Marinha, ocuparam a companhia telefônica e quando o Exército mandou prendê-los, os subalternos se recusaram a prender. Esse era o golpe e a revolução, no meu entender, foi um contragolpe, foi um movimento para acabar com esse movimento contra a hierarquia. Nós, aliás, vamos falar sobre isso no segundo bloco. Estamos indo agora para os nossos comerciais.